Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriano, eu sou diretor da Oliver Consultoria Empresarial e preparamos uma palestra com o tema Como aumentar os resultados da sua empresa na prática. Em parceria com a DNA Summit, nós estamos preparando um material para que vocês possam usufruir e tirar um bom proveito desses assuntos que a gente tem a passar para vocês, ok? Então, em primeiro lugar, segue o meu currículo. Eu tenho 22 anos de experiência em consultoria empresarial, trabalhando para diversas empresas em diversos segmentos, indústria, comércio, serviço, mais de 500 empresas. Sou mestre em administração, tenho pós-graduação em finanças, pós-graduação em administração estratégica e sou economista formado e autor de diversos artigos na área de gestão empresarial. Como eu estava falando anteriormente, o foco da nossa palestra é como aumentar os resultados da sua empresa na prática através da organização, aumento da receita e redução de custos. Então são três pilares onde a gente vai trabalhar essa discussão e esse tema, que são importantes para a sua empresa, para a sobrevivência e para o crescimento. Antes disso, eu vou passar uma introdução só para vocês terem uma noção em relação à indústria, comércio, serviço. São dados que existem, dados de mercado, ok? Bom, nós temos a microempresa, uma indústria até 19 pessoas, comércio e serviço até 9 pessoas ocupadas. Uma pequena empresa, uma indústria de 20 a 99, comércio e serviço de 10 a 49 pessoas ocupadas. Uma média empresa, sendo indústria, considerada de 100 a 500 pessoas ocupadas e comércio e serviço de 50 a 99 pessoas ocupadas. E uma grande empresa são indústrias acima de 500 pessoas ocupadas. Empresas de comércio e serviço acima de 100 pessoas ocupadas. É só para vocês terem uma noção, para você saber qual é o tamanho da sua empresa. E aí sim, quais são as melhores medidas para você tomar no seu negócio. Um resumo sobre o nosso Brasil. Nós temos aproximadamente 650 grandes grupos empresariais, 470 mil empresas de pequeno e médio porte e 5,3 milhões de microempresas. São informações importantes para você que tem o seu negócio saber para onde você presta o seu serviço ou fornece o seu produto, se é para pequena, para média ou para grande empresa. Dentre esse mundo de empresas que nós temos no Brasil, 80% delas são familiares, que corresponde a metade do PIB mundial, Então a gente tem um universo de 80% das empresas no universo são familiares. Só para vocês terem uma noção de como é a participação da família na empresa. As estatísticas informam que a cada 100 empresas familiares fundadas no Brasil, 30 sobrevivem à segunda geração. 15 sobrevivem à terceira geração. E só 4 sobrevivem à quarta geração. E a pergunta que se faz é, por quê? Porque as empresas tendem a não sobreviver por diversos fatores. Talvez o desinteresse do filho, talvez uma falta de foco, talvez uma falta de estratégia, talvez uma falta de controle, ou uma estratégia tomada errada. Muitas empresas que são familiares têm a tendência de se confundir até a administração da empresa com a administração pessoal. Então, alguns pensam que o sonho é do parente, o sonho é do dono e o sonho não é da empresa. Essa é a primeira desmistificação que a gente tem que fazer. Você tem uma empresa familiar, para onde você quer caminhar? Qual o seu objetivo? Como empresas familiares podem sobreviver no mercado? Através da profissionalização. A empresa pode ser familiar, mas a estrutura dela tem que ser profissional. Se você trabalha na sua empresa, sua mulher trabalha com você, os seus filhos,
dê caminhos a eles e dê tarefas, ou atividades, ou responsabilidades que correspondam à estrutura da sua empresa, para que você consiga atingir seus objetivos. Né? Não basta ser dono, tem que ser profissional naquilo que você faz. Bom, vamos falar sobre as empresas e as fases das empresas, né? Desde do seu embrião, é o pensamento de o que eu quero, qual empresa que eu quero construir, qual é o meu negócio, qual é o meu objetivo, o que eu pretendo, qual é a minha margem, qual é o meu lucro. O nascimento da sua empresa, onde você registra ela de fato como empresa e inicia o seu negócio, né? E aí você passa a descobrir esse mercado cada vez mais. Muitas pessoas que montam uma empresa já têm um conhecimento do negócio, são provenientes de empresas que já prestavam esse tipo de serviço, então, pelaquela expertise, ele acaba montando um negócio. Né? Vem o crescimento do negócio, você montou a sua empresa, você pensou nela, ela nasceu, você prepara ela para ela ir crescendo através de aumento de venda, aumento de receita. Né? E aí essa empresa ela tem a estabilidade. Dentro dessa estabilidade é que essa é a fase mais complicada de uma empresa. Né? Por quê? É a fase onde você tem a estabilização de faturamento, onde você tem a estabilização da sua satisfação pessoal em relação ao que você pretendia, onde a sua empresa pudesse chegar, o que foi feito durante a sua empresa, né? Você entende que você já teve uma caminhada e de que você teve um progresso, então você fica na fase de estabilização. Então, muitas empresas, né, como vocês viram, a gente já passou, a minha consultoria já passou por muitas empresas e percebeu que, independente do faturamento, a empresa estava estagnada. Por quê? Porque até ali você percebe que não há um objetivo de crescer. E como o nosso mercado é muito concorrente, vocês sabem que a gente só tem dois caminhos. Ou você batalha todos os dias para crescer e criar novos caminhos, ou você o mercado tende a concorrer cada vez mais com você. Isso acaba acontecendo. Então a gente tem, depois da estabilidade, tem dois caminhos. Se você tem um planejamento, objetivos maiores, uma preparação, uma profissionalização, você vai perpetuar o seu negócio. Agora, se você tem uma empresa que ela já tem um resultado, em algum momento aquele resultado foi negativo durante algum período, e nesse período você socorreu ao banco e aí fez capitalizações da sua empresa, a sua empresa ficou cada vez mais alavancada. Então a tendência é que você comece a se preocupar com a organização para que você perpetue, para que você consiga sair dessa ciranda. Né? A gente vai falar isso mais para frente um pouco. Então, são essas as fases da sua empresa. Tá? Bom, a gente, como eu falei anteriormente, nós vamos falar sobre 3 tópicos principais. Organização, aumento de receita e redução de custo. Ok? Vamos ao primeiro tópico, organização. Para a sua empresa, quais são as características de uma empresa autossustentável? Falamos sobre sustentabilidade, crescimento, organização. Um plano de negócio definido. Qual é o seu negócio? Para quem você produz? Qual é o seu tamanho do seu mercado? Quem são os seus concorrentes? Como eles trabalham? Como é o seu preço em relação ao mercado? Uma estrutura interna organizada de fácil controle, né? Onde você saiba todos os números da sua empresa, quantas entregas você faz, qual é o seu custo, qual a sua despesa, qual o seu faturamento. Esse é um problema porque na maioria das empresas que são pequenas, quando a gente vai fazer um trabalho de consultoria, a gente percebe que os donos só têm noção do que vende, mas em algum momento estão mais apertados porque não perceberam que o custo aumentou, ou aquele faturamento ele era melhor no passado porque a margem que ele trabalhava no produto ou no serviço era melhor. Então, ele vai percebendo que o negócio não vai indo bem. Por quê? Porque não vai sobrando dinheiro no caixa, ou cada vez menos dinheiro ele tem no caixa. Okay? Lucratividade, então você tem que ter o controle para saber se está tendo lucro ou não, e o pessoal treinado e comprometido com os objetivos da empresa.
A gente costuma dizer, né, que os donos das suas empresas são os melhores funcionários, porque são os donos que mais trabalham, mas não são eles que têm que fazer determinadas tarefas que devem ser feitas por funcionários. Por isso, você precisa de um pessoal treinado para que faça, em algum momento, atividades que são feitas por você. Então, nós temos aí inúmeras atividades que o dono passa a fazer porque tem o receio de que o funcionário não faça bem feito. Aí você não tem uma estrutura profissional. Você tem uma estrutura onde você trabalha para ela e não ela trabalha para você. Então, esses são passos fundamentais para você organizar a sua empresa. O que é e por que fazê-lo, né? As pessoas, os processos, a tecnologia, né? Onde você está e onde você identificar onde você deseja estar, né? Onde você está no momento onde você deseja estar. Uma formulação de uma estratégia é importante. Quando você não tem estratégia, você trabalha no ritmo do que vem a acontecer. Bom, se o cliente vier à minha loja, eu vendo. Se o cliente não vier à minha loja, eu fico sem vender. E aí você não cria estratégias ou de preço, ou de promoção, ou um treinamento melhor dos seus funcionários, para que você possa ter um retorno melhor. Então, primeiro, por que eu tenho que me organizar? Porque eu me organizo, porque eu entendo que o meu concorrente está se organizando para vender mais do que eu, para ter melhores condições de entrega do que eu. Então, por isso que me organizo, porque eu vivo no mercado e esse mercado é competitivo. E o estado de muitas organizações atualmente é esse aqui, né? Não tem um direcionamento, não tem uma estratégia, tem um cliente às vezes muito bom que sustenta mais de 50% do faturamento e em algum momento, se ele perde aquele cliente, o negócio fica defasado, a rentabilidade fica ruim, o lucro fica ruim, né? Então você tem que estar atento a isso. Você não pode sobreviver apenas de um cliente. Organiza voltado para o mercado, como você pode crescer. Então, a primeira questão é definir uma estratégia. Dentro dessa estratégia, a gente tem a identidade organizacional, que é o negócio, a missão, a visão, as crenças e valores, o ambiente externo, né? Isso faz parte de um cenário estratégico para o seu negócio. Se você quiser que o seu negócio cresça e evolui, você tem que entender um cenário, você tem que criar um cenário e identificar quais são os seus pontos fracos e fortes, quais são as suas forças e fraquezas, né? As forças e fraquezas são os ambientes internos, os objetivos do gerenciamento pela diretriz, as políticas da sua empresa, um plano de ação, um sistema de padronizar aquilo que você precisa fazer, ou seja, um outro problema na pequena empresa, não nas médias e nas maiores, é que a gente fica preocupado se um funcionário sai da empresa. Não, se aquele funcionário sair, ninguém mais vai conseguir fazer. Isso está errado. A sua empresa tem que ser feita para ela ser autossustentável, ou seja, ela tem que sobreviver se aquela pessoa sair daquele setor. Por quê? Porque você vai passar a padronizar, você vai criar uma estratégia para que quem estiver no lugar daquela pessoa já tenha um procedimento a ser feito que vai ser desempenhado pelo novo funcionário. Em relação à organização, nós temos objetivos e metas, nós temos os processos bem definidos, nós temos uma equipe treinada, nós temos os controles e os indicadores que vão balizar a gente tomar decisões. O indicador, principalmente, eu estou indo bem ou mal? Depende. O indicador ele vai me dizer se eu estou crescendo, se eu estou reduzindo, se eu estou tendo mais lucro, se eu estou tendo menos lucro, se a minha eficiência, se todo aquele esforço, se toda a minha equipe, se todo aquele esforço mensal resultou em lucro ou prejuízo, né? Então, o cruzamento dessas informações, desses 4 pilares, é que se balizam a estrutura organizada. Então, dentro desse contexto, desses 4 itens, a gente percebe muitas coisas nas empresas. Uma falta de controle, uma falta de indicador. Os processos não são bem definidos. A equipe não tem treinamento. Ela aprendeu porque a outra ensinou para ela fazer. Mas o que a outra ensinou
foi um padrão que foi aprendido lá atrás, então não tem uma definição daquele treinamento. Quando você passa um treinamento de uma pessoa para outra, é igual o telefone sem fio. Quando chega lá no final, a última pessoa nunca vai fazer o que aquela primeira fazia, ok? Objetivos e metas. Se você não tiver uma meta, pare o seu negócio agora, porque você precisa ter metas. Precisa alcançar seus números, precisa alcançar seus objetivos principalmente. Aqui vem só um modelinho, né? Para a gente ter aí, você pode criar objetivos e metas comerciais, financeiras, de produção. Todas as áreas da sua empresa podem ter metas. Esse é o objetivo, onde você vai se balizar e treinar seus funcionários para que eles alcancem aqueles objetivos. Para que definir bem os processos? Porque um diretor de uma empresa, ele tem que, primeiro, analisar os indicadores, analisar os relatórios, traçar estratégias de acordo com aqueles números, acompanhar os resultados e definir os novos rumos. Então, isso aqui é o que tem que fazer o dono de uma empresa. O que acontece hoje na empresa, na nossa empresa, no brasileiro, de uma forma geral? Ou ele é vendedor, mais do que administrador, ou ele cuida mais da entrega do que da direção do negócio, ou ele é muito envolvido na parte de compra. E normalmente, uma boa parte das pequenas empresas, talvez por minha experiência, posso lhe dizer que 70% a 80% nas empresas que a gente prestou serviço, o dono era o principal comprador, né? Porque tem uma margem de negociação melhor, né? Então ele consegue uma lucratividade melhor naquilo que ele compra. E o financeiro, faturamento, cobrança, pagamentos, de todas as áreas da empresa, para um dono de um negócio, o ideal é que você faça a gestão desses setores e não que você faça a operação desses setores. Esteja envolvido para fazer essa atividade. Você pode até pontualmente fazer, mas sabendo que o seu papel principal é esse aqui. Você pode até ser o principal vendedor da sua empresa, sabendo que você tem que tratar desses assuntos. Ok? Organização através de sistema. Você pode contratar um sistema para a sua empresa que te dê aquelas informações para que você tome decisão. Ou ele pode ser customizado, você pode analisar o que tem dentro de um sistema para poder te gerar essa informação dentro da sua empresa, né? Então, o sistema é uma forma eficiente de você ter os dados, ok? O sistema não toma decisões por você. Você insere os dados no sistema, o sistema te informa um relatório estatístico. E aí você toma decisões sobre aquele relatório que o sistema te forneceu. Uma outra questão que a gente comentou sobre a organização. Uma equipe bem treinada. Como anda a comunicação interna na sua empresa? Seus funcionários sabem aonde você quer chegar. Seus funcionários são treinados, de fato, a fazer a função que eles têm que fazer. Como eles são treinados? Você, habitualmente, além de treinar, você faz reuniões na sua empresa? Costuma fazer reuniões para dar um feedback aos funcionários de como está o desempenho da sua empresa? Controles e indicadores, a sua organização tem? Cada setor tem os seus indicadores que indicam se está indo bem ou se está indo mal? Seu vendedor tem meta? O seu pessoal de compra tem, de fato, um orçamento financeiro de quanto ele deve comprar? Qual produto ele deve comprar? Qual a margem que ele deveria trabalhar dentro daquele produto? Como funciona o seu organograma? Ele tem uma estrutura organizada? Ou você é o principal coordenador dos vendedores? Ou você é o principal gestor da parte administrativa? Você é o principal gestor da produção do seu negócio? Ou da área operacional? Ou você é o faz tudo? Então pense nisso. A sua estrutura precisa estar bem definida. E cada quadrado desse tem que ter uma responsabilidade para que você fique na estrutura, na questão da estratégia do seu negócio. A definição da estratégia, a definição do volume, do número e principalmente do recurso.
eu hoje produzo isso porque eu ainda não tenho esse recurso. Então você vai providenciar aqueles recursos para que você atinja as metas que são necessárias. Esse é o seu papel. Por que organizar a sua empresa? Um outro fato importante é que você também precisa ser organizado, porque uma empresa ela só é organizada a partir da organização do próprio dono. Então, se você é uma pessoa organizada, que sabe o que quer e como vai desenvolver, você faz com que as pessoas sigam o seu exemplo, porque elas sabem que elas muito bem vão ser cobradas por aquilo que você está planejando para a sua empresa. Quais são os benefícios de uma empresa organizada? Qualidade de vida para a diretoria, aumento de produtividade, um maior controle, melhoria de aproveitamento do seu tempo, colaboradores capacitados, processos internos transparentes de fácil execução, melhoria dos resultados de um modo geral da empresa. Se você é o dono da empresa, que considera que uma empresa só é muito bem administrada quando você chega nela às 7 horas da manhã e sai 10 horas da noite, passe a rever seus conceitos. Porque se você está nesse horário todo e não consegue definir uma estratégia, uma melhor qualidade de trabalho, dificilmente você vai ter uma qualidade de vida. E o objetivo da organização é para que justamente isso, para que os seus funcionários trabalhem melhor para a sua empresa. Para isso você precisa ter as pessoas treinadas, ou melhor, além de treinadas, as pessoas certas para que elas desempenhem cada função que você não precise desempenhar. E aí você consegue crescer. Ninguém conhece o dono de uma grande rede de varejo dentro de uma loja. Okay? Você não conhece o dono das Casas Bahia dentro de uma loja fazendo a venda para um cliente. Você não conhece o dono de uma grande rede de supermercado dentro da loja atendendo o cliente. Por quê? Ele pode até passar pela loja, mas ele está voltado para a estratégia do negócio. O segundo tópico desse tema que a gente está tratando, que é como melhorar o resultado da sua empresa na prática, é o aumento de receita, o aumento de vendas, que é o principal. Lembrando que aumento de vendas é uma coisa, aumento de receita é outra. Mas vamos focar aqui no aumento das vendas. O que eu preciso fazer para aumentar minhas vendas? Criar estratégias, treinar a minha equipe. Preciso treinar as pessoas sobre o produto, preciso treinar as pessoas sobre o serviço que eu desempenho. Preciso colocar metas. Preciso criar um sistema de metas. Preciso que cada funcionário, principalmente da área comercial, saiba que se eu tenho uma meta, essa meta ela tem que ser subdividida para que aí sim eu consiga ter vários vendedores trabalhando em cima de um objetivo final. Então, quando eu tenho uma rede de lojas, eu tenho uma meta por loja e essa loja, na meta dessa loja, é subdividido pela participação de cada vendedor, da forma que melhor lhe convir, mas você precisa desenvolver metas. Metas são importantes. De resultado, metas de número de venda, metas de diminuir a reclamação, enfim. Tem várias metas na área comercial, de rentabilidade de produtos que vendem mais, uma comissão diferenciada, um prêmio. Outro formato para você aumentar sua venda, importante. Você pode, além de ter seus vendedores, ter uma equipe interna, de um apoio. Você dependendo do seu negócio, vale a pena você ter uma equipe interna, um telemarketing receptivo. O volume de ligações é tão grande que os seus vendedores não conseguem dar conta de atender o cliente fisicamente, pessoalmente, e também não dão a conta de atender por telefone. Então, você pode ter canais de atendimento para esse cliente, canal telefônico, que são importantes. Outra coisa importante na parte comercial são reuniões comerciais, motivação, acompanhamento e cobrança. Faça uma reunião semanal, quinzenal ou até mensal para mostrar aos seus vendedores qual é o desempenho de cada um, e como eles estão se adaptando em relação à meta que você disponibilizou para eles. Isso é importante. O objetivo daqui é aumentar as vendas. Então você tem que criar ações. Como aumentar a venda? Não é só desconto, promoção. Se você for perguntar a um vendedor como que ele pode fazer para dobrar a venda, ele vai te dizer uma palavra muito simples.
normalmente a primeira palavra é: o nosso preço não é o melhor. Só que você tem vários fatores que não agregam ali, que ele não agregou. Você pode, às vezes, não ter o produto, isso é um problema de venda. Então, o essencial de uma meta, principalmente, é você trazer o aumento da sua venda. Como você vai fazer isso? Você vai dar a meta e monitorar diariamente ou semanalmente para que no final do mês você tenha acompanhamento daquele vendedor em tempo real. Saber se ele não está atingindo a meta, se é porque ele está atendendo menos cliente ou mais cliente. Você tem que começar a medir esses dados que são importantes. E o sucesso ele só é recorrente das suas atividades, né? Então, quanto mais atividade de vendas, maior a possibilidade de ter o sucesso. Se você tem o hábito de visitar cliente, por exemplo, quanto mais clientes você visitar para apresentar o seu produto ou serviço, maior é a possibilidade de você vender, né? A gente trata de que se você vende para um cliente a cada 10 que você visita, quando você visitar 20, a possibilidade de você vender para mais de 2 é muito maior, porque a sua experiência, né, foi te mostrando uns caminhos melhor para fechar o seu negócio. Sistema de franquia, você pode criar franquias, você pode abrir filiais, você pode fazer uma série de outras possibilidades também com o seu negócio. No caso do varejo, você pode criar franquias, ou empresas de serviço também, criar franquias. Só para vocês terem uma noção do crescimento do e-commerce, né? O crescimento em 10 anos de 1.700%. Aqui, dados de 2018 são altos. Então, o crescimento ele vem de 20% a 25% por mês em e-commerce. Se você tem um negócio, também acha que poderia ter um canal para você vender mais, tem aí o e-commerce. Dentro de uma loja, de um varejo, para a gente fechar, nós temos a apresentação da loja, disponibilidade dos produtos para que o cliente veja, os preços, um bom preço, um preço competitivo, capital humano, né? Pessoas adaptáveis ao seu produto. A pessoa tem que, o teu funcionário, capital humano, né? Aquele funcionário, aquele vendedor que está na sua loja, ele tem que comprar o seu produto ou comprar a ideia do seu produto. Porque se ele não compra a ideia de que o seu produto é bom, ele não vai vender aquilo que ele não acha que é bom. Tá? Então, isso é um fator importante. Propaganda, promoção, né? Localização são pontos importantes para o varejo. Tá? Então, fechando o assunto de como aumentar a receita, eu tenho várias ações que você pode criar na parte comercial da sua empresa. E o último tópico é redução de custo, né? Então, a gente já falou sobre organização, aumentar a venda e agora redução de custo. Vamos caminhar. Uma pergunta importante: por que eu tenho custos tão altos? Às vezes eu me deparo com alguns clientes que têm um custo muito alto, mas ele não sabe por quê. Porque ele não costuma fechar os índices da empresa financeiros numa planilha ou num sistema. Ele costuma fechar por intuição. Eu vendo tanto, a minha margem é tanto, mas tem tanta coisa que ele acaba pagando, ele acaba comprando uma ferramenta que alguém quebrou, ele acaba fazendo um investimento que ele esqueceu, ele acaba fazendo uma série de coisas com o dinheiro da empresa dentro daquele mês, que ele esquece que ele teve muito custo naquele mês, então não teve o lucro, né? Como trabalhar acima do ponto de equilíbrio? Existem os custos que são visíveis e existem alguns custos que são invisíveis. Os custos visíveis que existem na sua empresa, matéria-prima que você compra, né? A compra do produto para revenda, salários e comissões, bancos, tributos, contas de consumo, aluguel, luz, telefonia, etc. A logística, né? O combustível, todos esses são custos. O pessoal, né? Tá aqui. Todos esses são custos que você sabe que paga. Então você pode saber que ali você já tem um custo mensal que você tem que pagar, que é o custo fixo. Existem alguns custos que são invisíveis, que talvez você perceba, mas não acompanha no dia a dia. O pessoal desmotivado, você nunca vai saber se a pessoa não está produzindo
né? Isso é um custo, porque a pessoa que não produz, ela é um custo para você. Ela produzindo é um investimento. Falta de interesse, erros, desperdício, pessoas às vezes em lugares que não condizem com a capacidade ou habilidade, controles, ausência de controles. Vejo muita gente que a gente, quando coloca um controle naquela empresa, e a gente percebe que o gasto é muito além do que a necessidade da própria empresa. E aí você passa a comparar o centro de custo, o lucro daquela loja está compensando pagar aquelas despesas? Ou aquela loja, ou aquele negócio, ou aquela filial não é interessante. As relações humanas, não reconhecimento do colaborador, um clima ruim, a comunicação ruim, os recursos materiais, as tecnologias ultrapassadas, a gestão, a falta de um planejamento, um processo mal definido, a memória institucional, isso sempre foi feito assim, né? Ou seja, quando a gente está numa empresa que já tem 20 anos, 10, 20 anos, e a gente chega, vamos mudar esse processo, não, isso aqui sempre foi feito assim. Às vezes não tem resultado, não tem retorno, mas sempre foi feito assim. Então isso é um problema também, isso é um custo invisível. Quais são as ações práticas de redução de custos usadas em diversas empresas? Primeiro, você tem que entender o ponto de equilíbrio. Eu já começo a entender se eu posso diminuir o custo quando eu sei exatamente o quanto eu gasto por mês. E se aquela receita que eu tenho é o suficiente para pagar as minhas despesas. Se eu empatar, eu estou no ponto de equilíbrio. Certo? Opa! Aqui vem um modelinho de um planejamento orçamentário, onde eu planejo as receitas e as despesas, eu provisiono uma meta de orçamento, e aí no fechamento do mês eu coloco ali o previsto e o realizado. Tá? Então a gente tem aqui uma previsão de faturamento, vamos supor, de 16 milhões e faturou 17 milhões. Então, esse é um planejamento de uma empresa de médio porte. Uma empresa de médio porte. Então, quando você tem esse planejamento, a possibilidade de você trabalhar em cima de diminuir algum custo, ou se algum custo, alguma despesa foi maior do que aquilo que você planejou, essa é uma possibilidade de você começar a enxergar o que vai poder ser feito para corrigir aquela informação e você ter um resultado melhor. Fluxo de caixa, né? Se ela como que está o processo de fluxo de caixa? Daqui a uma semana, sua empresa vai estar no vermelho ou no azul? Daqui no final do mês, você vai faturar o suficiente, vai entrar o suficiente de receita suficiente para pagar as contas? Como vai estar seu saldo até o final do mês? Como finalizou o mês passado? Aqui é um modelinho de fluxo de caixa, que você pode provisionar pagamentos e recebimentos. Cria um fluxo de caixa dentro do seu próprio sistema. Lance lá todas as despesas fixas que você tem durante o mês, durante o ano. Gera uma provisão de luz, uma provisão de água, uma provisão de salário, uma provisão de 13º. Faça um planejamento para você saber que no mês ruim vai dar prejuízo, que você já sabe que aquele mês a sua venda vai cair 40%. E no mês bom, né? Os meses de comércio bons são final do ano, você já sabe que você vai ter um lucro maior. Então, faça esse planejamento. E o meu preço, será que está correto? Aqui eu vou passar um exemplo para vocês de que como a gente pode entender o lucro de uma empresa. Se você tem uma série de produtos e dentro desses produtos você tem aqui várias famílias desses produtos, eu tenho vários faturamentos, eu faturo por mês aqui um valor, e dentro dessas famílias, reparem que tem a segunda família que eu mais vendo, eu vendo com um custo maior do que o valor vendido. Ou seja, de que adianta eu vender um produto que vai me gerar um custo desse produto, né, o CMV, custo da mercadoria vendida, maior do que o valor faturado, de tanto desconto que eu dou. Então, esse produto não te somou nada, pelo contrário, ele fez com que você tenha que desprender de 42 mil reais para poder custear o custo desse produto nessa operação, nessa venda. Então, o volume de venda é importante, mas o lucro é mais importante. Eu costumo dizer, você prefere faturar 1,5 milhão e ganhar 50 mil reais,
Ou você prefere faturar 1 milhão e ganhar 50 mil reais? Né? Pensem nisso. Faturar 1 milhão é muito melhor. Porque você, para faturar 1,5 milhão, você tem que ter um custo maior para comprar, um custo maior, uma série de coisas para entregar, para uma área de estoque maior. Então, quanto melhor você puder ajustar a diferença de receita menos despesa, melhor para você. Problema de má formação de teus preços. Então, a gente identifica a má formação de preço quando eu estou vendendo mais barato. Depois, o preço de venda abaixo do real, que diminui os lucros da empresa. O preço de venda acima do real, que dificulta as vendas. Então, eu coloquei um preço muito além de todos os meus concorrentes, eu não consigo vender mais. Fabricação de produtos que dão pouco lucro em detrimento de outros mais rentáveis, obstruindo a má alocação dos recursos. E o esforço de venda não orientado para produtos mais lucrativos. Né? A gente tem, às vezes, costumo ver muito cliente que tem muito na curva A, né? Chamando de curva ABC, a curva de que mais vende, os produtos não têm uma rentabilidade tão boa. Então, muitas vezes, o seu dinheiro desprendido para comprar aquele produto, ele foi um volume de dinheiro grande, mas o seu lucro maior não veio dali, na maioria das vezes. A sua margem melhor não veio dali. Pode o seu lucro ter vindo até maior dali, mas a sua margem melhor não veio dali. Preço e valor, isso também é importante você entender qual é o valor, né, que você tem. Muitos serviços ou comércios identificam que o valor da marca, a gente encontra em supermercados, um valor de um papel higiênico X, o do outro Y, ali está agregado uma marca, ali está agregado uma qualidade, um produto diferenciado também. Né? Algumas ações para você melhorar o seu preço. Formar uma política de preço, levando em consideração o seu custo, o mercado, o seu concorrente, e conhecer profundamente seus custos internos. Ciranda bancária é uma coisa importante. A maioria das vezes, quando uma empresa, eu costumo dizer, quando uma empresa fecha, ela já fechou porque ela tem problemas financeiros, ou seja, ela já captou recurso. Então, ela tem problemas que ela não consegue pagar o banco. A ciranda bancária é um problema, então evite o máximo entrar nela. Pegar dinheiro em banco, na maioria das vezes, só para financiar algum investimento, que é mais importante. Né? Não gastar mais do que você fatura, comparar as taxas de juros dos bancos concorrentes, renegociar os débitos bancários, fazer uma gestão de fluxo de caixa. Existem sérias ações que você torna que faça com que você não se torne tão dependente dos bancos. O processo de eliminação de despesas, você ser cuidadoso com o corte de pessoas, rever a real necessidade de cada despesa, cortar gastos supérfluos, otimizar a produtividade, colocar meta de redução de despesas, né, no seu orçamento e para a sua equipe, e fazer campanhas internas de conscientização de pessoal. Muitas vezes, quando você fala em distribuição de lucro, também é importante, que aí o funcionário vai estar preocupado com que cada gasto que ele tenha é menos uma distribuição futura de um lucro que ele venha ter na sua empresa, junto com você. Finalizamos aqui, então, a nossa apresentação. Como eu disse a vocês, o objetivo nosso aqui era mostrar alguns caminhos de como você pode melhorar o resultado da sua empresa, através da organização, aumento de vendas e redução de custo. Um abraço, espero que você tenha bom proveito com esse material, é o que a gente deseja. Um abraço e tudo de bom para você.